Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live para a gente estudar o livro Mulheres que Amam Demais. Este livro cirúrgico, a gente dá continuidade, né, nesse processo mesmo de terapia, que literalmente está sendo um processo de terapia, né? Ana Carolina, Clésia, sejam bem-vindas. Lu, entra pelo outro Lu, do Constelarte. Gente, que. Ah, tá. Arrasou. Que capítulo. Aceitei a. Cadê tu? Aí. Ah, hoje não tivemos problemas, isso é excelente. Que lindo! Hoje foi tudo lindo, né, mana? Foi. Ai, peraí, deixa eu acertar aqui pra me sair do reflexo da luz ali, mana. Pera. Pronto. Bom dia. Gente, é um capítulo que vocês podem ficar aí bem de boa na cadeira, assim, bem tranquilinha, tá? Pega uma Respira, aguinha, um café, porque é respira, um né, capítulo. mana? Olha só, olha como que ele começa. Há muitos homens, disse Bela, que são mais monstruosos do que você. E prefiro você, apesar da sua aparência. O capítulo chama A Bela e a Fera. E aí ela vai fazer algumas associações sobre essa questão desse conto de fadas, né, mana? Uhum, Dessa coisa da mulher exatamente. só. Olha Se como que ela, ele começa. Se ela amar exa- bastante, ela pode mudar o homem. E a gente tem essa crença, né, na cultura Pura, né? nossa, de uma forma assim, bem sutil, mas é esperado da mulher que ela tenha paciência, às vezes, né? Que ela tenha paciência, que ela ama bastante. Nossa, mas você já tentou fazer assim? Porque às vezes está faltando isso para ele mudar, para ele ficar, para ele isso, para ele aquilo. Aí ela fala, né? Você não vê ninguém falando assim, tipo, ela fala que tem livros, né? Faça isso para você mudar seus homens, para você fazer isso com os homens, mas não tem. Faça isso para você mudar suas mulheres, trazer essas mulheres. Não existe essa parte. E aí? Vamos começar? Vamos, vamos começar. Começo no inicinho, né, mana? Posso começar o inicinho do capítulo, né? E a gente vai pontuando, é isso? Uhum. Então tá, bora lá. A Bela e a Fera. Como você já tinha lido, né? Há muitos homens, disse Bela, que são mais monstruosos do que você. E prefiro você, apesar da sua aparência. Nas histórias dos dois capítulos anteriores, as mulheres invariavelmente expressaram uma necessidade de servir, ajudar os homens com quem se envolveram. De fato, a oportunidade de ser úteis a eles foi o componente principal da atração que sentiram. Os homens, de modo correspondente, indicaram estar em busca de alguém que os ajudasse, controlasse seu comportamento, fizesse com que se sentissem seguros e os salvasse. Que fosse, nas palavras de um dos meus clientes, a mulher de branco. Esse Então, aqui ela vai tema, falar do capítulo anterior, dos casos do capítulo anterior, e sobre esse encaixe perfeito, né? Que às vezes quando a gente fala, eu tô com um homem menino, tô com um homem independente, né? Em todos os sentidos, eu tô com um homem dependente de álcool, de drogas, ou emocionalmente dependente. Ela vai trazer, resumindo, que esses homens se encaixaram em mulheres que têm uma necessidade porque está construído na sua identidade ser servil, ajudar, ser solução, né? Mano, eu acho que não precisa ler todo, não. Só vai ficar maçante. Será que não? Pega. Você tem trecho que você grifou? Você que sabe. tenho. Mas aí a Então gente tá, então comenta eu vou, depois. a gente vai resumindo. Então tá, olha só. A Bela e a Fera, como todos os contos de fadas,
contados e recontados há séculos, incorporam uma verdade espiritual profunda no contexto de uma história irresistível. As verdades espirituais são muito difíceis de compreender e ainda mais de ser postas em prática, pois frequentemente vão contra valores contemporâneos. Por isso, há uma propensão a interpretar o conto de fadas de um modo que reforça a tendência cultural. Assim, é fácil perder todo o seu significado mais profundo. Mais tarde, examinaremos a lição espiritual de Bela e a Fera, o que a lição, né, traz para nós. Mas, primeiro, devemos examinar a tendência cultural que esse conto de fadas parece enfatizar de que a mulher pode mudar um homem se o amar o suficiente. Você quer Gente, comentar, Mana? os contos de fadas, eles, e Jung usa muito, né, na sua abordagem, ele traz símbolos, né, conteúdos simbólicos do nosso inconsciente muito profundos. Então, os contos de fadas, para um processo de individuação, de autoconhecimento, eles são fundamentais. Só que ela está falando aqui que foi pego esses contos de fadas e se ajustaram eles, né, nos nossos valores contemporâneos, né? Naquilo que a gente acredita aqui, na cultura nossa. E aí foi ajustando para ficar palatável, para a gente, né, continuar ali contando esses contos para os nossos filhos, assistindo os filmes, etc. Só que ela vai falar que os contos de fadas, e realmente quando a gente começa a estudar, tem um significado muito profundo. Só que para não ficar maçante, né, muito teórico. O que ela está falando da Bela e da Fera, do conto A Bela e a Fera? Ela não vai aprofundar agora, mas ela já está deixando, né? Olha, tem um ensino por trás dele, mais profundo que a gente não pega. O que a gente mais pegou desse conto de fadas? Que a mulher se amar bastante, ela pode mudar um homem, né? Com o seu amor devocional ali, pode mudar ele. E outra coisa que esse conto traz, que a gente precisa abdicar da aparência. Isso aqui, esse conto de fadas, ele traz aquela questão das mulheres, antigamente, que tinham que se relacionar com homens muito velhos. E aí formulou-se, né, esse conto de fada e tudo para colocar essa mensagem no inconsciente dessas mulheres de que a aparência não é importante. Não importa, isso. Não importa. É aquela coisa assim que nunca se parou para pensar, né, mana? A tendência a gente é só receber, né? A gente vai recebendo de gerações para gerações, assim, dos nossos pais, avós, igual você falou. Vai sendo passado para nós a história, o conto. E nunca ninguém parou para raciocinar, né? Para pensar realmente o que isso representa, o que está por trás, né? A gente vai ver. Uhum. Mais para frente aqui, ó, fala assim. Porque a ideia de transformar alguém infeliz, doentio ou algo pior em nosso parceiro ideal nos agrada tanto. Porque esse conceito tão sedutor, tão duradouro, né? Para alguns, a resposta parece óbvia. O conceito de ajudar os menos afortunados está incorporado à ética judaico-cristã. Ensinam-nos que é nosso dever reagir com compaixão e generosidade quando alguém tem um problema. Não julgar, mas ajudar. Essa parece ser a nossa obrigação moral. Aqui já mistura tudo, né, mano? Que já vai fazendo uma maçaroca. E que é importante, porque é importante a gente entender que a ajuda ela é uma arte. E que a gente precisa, sabe, por exemplo, eu quero ajudar esse meu parceiro, eu faço de tudo para ajudar, e nas minhas relações sociais eu sou uma ajudadora compulsiva. Eu preciso entender o que me motiva a ajudar. Porque foi impregnado no nosso inconsciente essa noção de ajuda, igual ela falou, né, judaico-cristã, mas de uma forma muito distorcida, que a gente precisa tomar cuidado. Essa coisa assim, tá em necessidade, a gente precisa ajudar a todo custo. E as coisas não são assim, porque a gente precisa entender que as pessoas são adultas.
E aí ela traz uma diferença aqui entre essa ajuda, ela fala, né? Quando fazemos para outra pessoa o que ela pode fazer por si mesma, planejamos seu futuro ou suas atividades, motivamos, aconselhamos, lembramos, prevenimos ou adulamos alguém que não é uma criança, quando não conseguimos suportar que enfrente as consequências dos seus atos e por isso tentamos mudar suas atitudes ou evitar suas consequências, isso é controlar, isso não é ajuda. Isso é uma necessidade de controle aprendida, né? Tá falando Então, a aqui, gente ó. pegou, distorceu tudo, toda essa noção de ajuda, inclusive, que veio do cristianismo, né? Dessa cultura judaico-cristã, e se ajustou na nossa necessidade de controle para justificar a gente ter que ajudar. Olha a bagunça. E a gente vê muito assim, gente, é só a gente parar agora, né, estudando e olhando isso. Se você parar um pouquinho, assim, a gente para e presta um pouquinho de atenção nas nossas relações, nas relações das pessoas, vem muito essa coisa da heroína, né, mano, da guerreira, mulher guerreira, a salvadora da pátria, né, que a gente quer ser a salvadora da pátria de todo mundo, né, principalmente do marido, do namorado, né, você quer ser a solução, coisa que a gente tem falado aqui demais. E aqui, olha só o que ela fala aqui. As mulheres que amam demais fazem essas escolhas devido a uma grande necessidade de controle. Necessidade de controlar aqueles que são mais próximos. Essa necessidade de controlar os outros se origina de uma infância na qual muitas emoções opressivas frequentemente são experimentadas. Medo, raiva, tensão insuportável, culpa, vergonha, pena dos outros e de si mesma. Uma criança que cresce em um ambiente desses pode ser devastada por essas emoções, a ponto de só conseguir funcionar desenvolvendo modos de se autoproteger. Suas ferramentas de autoproteção sempre incluem um mecanismo de defesa poderoso, a negação, e uma motivação subconsciente igualmente poderosa, o controle. É isso. Ana, se você Olha, quiser ir parando. pode falar. O que, Não, se você quiser ir parando, acontece? comentando. Quando a gente vem de uma família disfuncional, e esse disfuncional pode ser ao extremo, né? Um pai alcoólatra que batia na minha mãe, ou uma mãe emocionalmente que não estava presente, certo? Então, assim, esse disfuncional vai entrar casos extremos ou não. Às vezes, não, eu não tive uma história tão sofrida, mas às vezes eu tive uma dificuldade de conexão emocional ali, onde as minhas emoções não foram acolhidas, as minhas necessidades não foram atendidas, porque meus pais não sabiam lidar com as próprias, aí não davam conta de lidar com as minhas, aí foi virando essa coisa de eu crescer com essas emoções intensas. Você já viu uma criança de 2 ou 3 anos? Eu estou vivendo isso todos os dias, quase surtando. Elas têm explosões emocionais. E a gente, quando a gente tem dificuldade de lidar, ou a gente não foi acolhido na nossa própria infância, né, nas nossas explosões emocionais, que o cérebro não tem maturação para expressar de forma assertiva, quando a gente não foi acolhido, quando a nossa criança, por exemplo, nosso filho tem essa dificuldade, a gente vai ter dificuldade com ele. Por que eu estou falando isso? Quando isso não é atendido, a gente cria mecanismos para se autoproteger de uma maneira disfuncional. Então, eu tento me proteger, tento ter controle das situações para assim, as coisas ficarem previsíveis o máximo possível. Aqui entra a ansiedade. Olha só, as coisas, ó o bolo. E para quê? Para mim não acessar essa sensação que eu tive primeira lá na infância de desespero. De desespero. Começa lá atrás. Muitos de nós temos essa dificuldade, vivenciamos isso. E aí ela vai falar, a gente vai criar 2 mecanismos de defesa, né? Um que é a negação, eu nego a realidade. Então, por exemplo, eu tenho na minha casa um pai muito agressivo. Muito agressivo. Só que a gente não fala sobre isso lá em casa. A gente foca, por exemplo, no meu problema na escola. Nossa, mas você só tira nota ruim? Você só tira nota baixa? Ela trouxe um caso desse, né, nos capítulos passados. Você precisa se esforçar mais, não sei o quê. Foca toda a atenção na escola da criança.
E aí o problema principal daquela família, que aquela criança está querendo ser útil para evitar aqueles pais brigarem para ver que a criança acha que a culpa é dela. Eu tô falando isso, gente, para vocês ir pensando na infância de vocês. E aí, mas o problema principal é a agressividade do pai. É o pai ser bêbado, é o pai ser depressivo, é a ausência emocional da mãe, é a dificuldade da mãe de conexão com essa criança. De novo, vai pensando na sua infância. Aí o que essa criança vai aprendendo? Que eu não posso falar do verdadeiro problema. Gente, isso aqui é tão profundo, isso é tão profundo, essa coisa de a gente negar a realidade, não, aqui isso não acontece. E aí, quando a gente vai levar, a gente fica adulta e vai percebendo, e tem vontade, às vezes, de falar e de pontuar, nossa, mas isso aqui, peraí, isso aqui não tá legal, a gente tem o risco de ser excluído, de ser ridicularizado. Falar, não é assim também não. Ou ter aquele olhar assim, de espanto, meu Deus, ela vai falar. Então, a gente aprende esse mecanismo de negação e para proteger essa negação nossa, a gente tenta controlar. Como? Como que a gente controla? Ajudando, sendo boazinha. Cada uma vai ser de um jeito, né? Ou eu preciso ser solução, eu preciso... você só precisa... Tipo assim, você tá com um problema, eu vou lá e já faço pra você e já não sei o quê. Por quê? Eu preciso de previsibilidade. Eu preciso ter essa sensação de que tá tudo sob meu controle, eu tô enxergando as coisas. Pra proteger essa negação que eu faço da realidade. Eu não vou acessar. Aí, com isso, eu não acesso, né, mana? Não, aquilo eu só tô aqui pra fora. Isso, de profundo mesmo que a gente traz aqui dentro. Ela fala que, olha, explica certinho a negação. A negação pode ser definida como uma recusa a reconhecer a realidade em 2 níveis. No nível em que... Bom dia, o pedreiro. Vou ler de novo. A negação pode ser definida como uma recusa em reconhecer a realidade em 2 níveis. No nível em que do que realmente está acontecendo e no nível do sentimento. Vejamos como a negação ajuda uma garotinha a crescer e se tornar uma mulher que ama demais. Por exemplo, quando a criança ela pode ter um pai que raramente está em casa, esse você já leu, né? Ela também diz a si mesma que está trabalhando muito, o que desperta compaixão em vez de raiva e da vergonha que sentiria se a realidade fosse enfrentada. Assim, ela nega tanto a realidade quanto seus sentimentos sobre essa realidade e cria uma fantasia na qual é mais fácil viver. Ou seja, que ela falando aqui, né, ela arrumando desculpas, né, porque o pai trabalhava muito, sempre tentando justificar, e é o que ela faz, talvez, quando ela leva isso para as relações dela, está sempre tentando justificar, porque ele trabalha muito, porque, entendeu? Sempre tem uma desculpa. Ela sempre... Gente, isso ela sempre encontra uma forma de negar a realidade. Porque para controlar algo, para ela não acessar essa dor da infância. Vamos simplificar. Sabe aquela sensação de às vezes a gente ter percebido alguma coisa, sabe? Eu percebi, eu vi que aquele homem que eu me relaciono não tem disponibilidade afetiva. Eu sinto que tem alguma coisa errada. Parece que eu sei lá, no fundo eu acho que ele tá me traindo. Ou alguma coisa que eu tenho uma percepção e a mulher tem essa coisa de perceber intuitiva, ela tem mais forte. Quando a gente vivencia essas situações de negação e necessidade de controle, eu nego as minhas percepções e não acredito nelas. Então aqui está a negação do sentimento. Então, por exemplo, eu tive isso aconteceu comigo ontem. Recebi uma mensagem estranha de um rapaz e eu não senti confortável de agendar a sessão. Eu não senti confortável. Mas sabe quando no fundo, mas será que eu não tô doida? Será que às vezes não tem nada demais? Então, por quê? Porque a gente às vezes, veio de uma situação familiar disfuncional que não me ajudou a confirmar e a validar as minhas percepções. Sabe aquela coisa assim, eu vi meu pai batendo na minha mãe, ou eu vi meu pai gritando com a minha mãe, eu vou falar alguma coisa pra minha mãe e a minha mãe fala assim, vai deitar, menina, tá tudo certo, tá tudo bem, para. Tipo, uai, mas
Eu vi meu pai brigando com a minha mãe, eu fui comentar, minha mãe brigou comigo, então minha percepção tá errada. A criança faz isso, ela não vai falar, minha mãe, ela tá com dificuldade, ela tá de jeito por causa dele. Não, ela vai falar. A criança vai pensar, minha mãe tá assim porque eu fiz alguma coisa errada. Então, eu vou aprendendo a descartar as minhas percepções, a negar os meus sentimentos. Agora, você imagina a dimensão disso na nossa Romana, vida e assim, adulta. coisa simples, às vezes nem chega a tanto, né? Tipo, ver o pai bater na mãe. Às Isso. vezes coisas simples, tipo assim, você vê que a sua mãe tá triste, por exemplo. Ela tá triste. A criança é inteligente, a criança, ela sente. E você tá vendo que o seu pai e sua mãe tá triste. Aí você chega pra sua mãe e pergunta: "Mãe, você tá triste?" "Não, filho, não tô triste não, só tô cansada." "Não, não tô triste." Então, tá sempre negando, né? Tá sempre negando um, E não um validando sentimento. a Então, e percepção, não né, validando. da criança. Então, a criança vai crescer entendendo o quê? Sabe? Não, não posso ficar triste. Não, isso não tem nada a ver, não tô triste, tô cansada. Sabe? E Não você não validar tem a outra. isso, não validação, você não tem autorização de sentir. Você cresce não tendo autorização de sentir, não se permitindo sentir, ficar triste, chorar, gente. Tristeza é um sentimento natural, né, mano? Nossa, a gente fica triste, Uhum. sabe? E a gente cresce assim, né? Aprendendo que é errado. Então são duas coisas, né, mana? É a negação da realidade, que a gente falou. Então, essas mulheres que amam demais vão entrar nesses relacionamentos, vão entrar na vida adulta, negando a realidade e negando os sentimentos. Uhum, Então, por que as que a gente duas está coisas. falando isso? Para vocês se situarem. Como que é, como que foi minha história de vida, como que é os meus relacionamentos hoje, como que isso repercute na minha vida hoje. Vai pensando. Ó, ninguém que usa o mecanismo de defesa da negação escolhe conscientemente se desintonizar com a realidade para deixar de registrar corretamente o que os outros estão dizendo e fazendo. Isso não é consciente, né? E ninguém em que a negação está operando decide não usar suas próprias emoções. Tudo isso simplesmente acontece quando o ego, em sua luta para oferecer proteção contra conflitos, fardos e medos opressivos, elimina informações que são problemáticas demais. Quer falar, mano? Acho que nem precisa, né? Não, Uma foi o que a gente criança, uma criança cujos pais briguem com frequência pode conviver com uma amiga, pode convidar uma pode. amiga para dormir em sua casa. Durante a visita, a amiga, durante a visita da amiga, as duas garotas são acordadas tarde da noite pela discussão em voz alta dos pais. A convidada sussurra: "Puxa, seus pais são realmente barulhentos. Por que estão gritando tanto?" A filha, constrangida, que já foi acordada muitas vezes por essas discussões, responde vagamente: "Não sei." E permanece ainda deitada lá e angustiada, não, e permanece deitada lá em angustiada autoconsciência enquanto a gritaria continua. A jovem convidada não tem ideia do motivo pelo qual sua amiga começa a evitá-la depois. Entendeu a negação da realidade? E a criança, ela é fiel e nós, muitos de Isso aqui nós foi um exemplo permanecemos fiéis na perfeito, vida né, adulta. mana? Exemplo A gente permanece perfeito. com essa fidelidade na vida adulta. Muitas das vezes, quando a gente não toma consciência, aqui a gente não fala sobre o principal motivo das coisas dar errado, o problema principal da nossa família. Meu pai agredir minha mãe. Ou o meu pai ser depressivo. Ou a minha mãe, o meu pai trair. Meu pai sair à noite e minha mãe não fala sobre isso, a gente não fala sobre isso, ninguém fala sobre isso. E aí eu achei interessante, mana, essa coisa dela afastar da amiga depois. O medo, né? Tipo, ela viu, né? Aquilo que a gente A amiga viu. quer. Aí a gente quer esconder, a gente quer pôr debaixo do tapete, né, mana? Esconder a sujeirinha lá debaixo do tapete lá. Tudo um movimento, gente, de fidelidade mesmo, de lealdade aos pais. A criança tem Verdade. isso. E a gente, quando não adultece, não olha para as nossas questões, não olha para essas vivências da infância, a gente permanece nessa lealdade infantil. Mesmo
Uhum. Olha só, as crianças inevitavelmente se sentem culpadas e responsáveis pelos problemas sérios que afetam suas famílias. Isso porque, em sua fantasia e onipotência, acreditam que são a causa da situação familiar e que têm o poder de mudá-la, por bem ou por mal. Como Lisa, né, essa menina, muitas crianças têm má sorte de ser culpadas por seus pais ou outros membros da família por problemas sobre as quais elas não têm nenhum controle. Mas, mesmo sem ser culpada verbalmente pelos outros, uma criança assumirá grande parte da responsabilidade pelos problemas da sua família. Não é fácil. Olha Continua? essa parte também. Aham. Não é fácil. Pode ler esse próximo. Não é fácil ou confortável considerarmos que o comportamento abnegado, ser boa, e os esforços para ajudar podem ser, na verdade, tentativas de controle e não uma motivação altruísta. Vi essa dinâmica representada simples e sucintamente pela placa na porta de uma sala em uma agência em que certa vez trabalhei. Era um círculo de duas cores, cuja metade superior era um sol nascente amarelo vivo e a metade inferior era preta. Na placa estava escrito: a ajuda é o lado ensolarado do controle. Servia para lembrar a nós, terapeutas, assim como a todos os clientes, que devemos examinar constantemente os motivos por trás da nossa necessidade de mudar os outros. Nossa, gente. Meu Deus do Presta céu. atenção. Fechar Olha aqui. essa. A ajuda é o lado ensolarado do controle. Gente, a gente está aqui, pelo menos, se você sai Gente, isso é muito daqui, forte, né, mana? Essa se frase você é muito sai forte. daqui questionando a ajuda que você sai aí fazendo com seus maridos ou nas suas relações sociais, a gente já fica Fala, feliz. maridões. A gente já fica assim, contente, né, mana? Porque essa necessidade de ser boa e de ajudar, e isso pode, gente, se mostrar de forma, eu sou boazinha, sou legal, e eu tento ser agradável, ou raivosa. Então, na perspectiva donzela, na faceta donzela ou raivosa. E tem um outro lado aqui, que é você, dentro disso, você acaba se tornando mãe do seu parceiro. Que é a donzela, né? Que eu vou ser boazinha, eu vou tentar corresponder Você quer resolver às expectativas. tudo para ele. Você quer resolver tudo. Você já jantou, você já... sabe, assim, aquela necessidade de... Não, aqui sou eu. Eu tenho controle de tudo, eu sei tudo que ele gosta, sei onde, eu quero saber onde ele tá, o que ele tá fazendo, aquela coisa, sabe, gente, isso é sufocante. Isso é controle. Isso é Tem que ter controle. exatamente. Porque, no fundo, você acha que a mulher está fazendo isso numa motivação altruísta? Ela está esperando ser vista como ela não foi na infância. Ela está esperando alguma coisa. Garanto que aí no final ela vai ficar com aquela angústia de falar: nossa, eu faço tanto, ele nem me olha. Isso, exatamente. Nossa, eu Ela queria quer fazer algo em minha troca. unha. Ela Eu quer queria algo fazer minha em unha. troca, né? É isso, mana. Deixa eu ver o que eu mais sublinhei aqui, olha. Uma mulher que habitualmente pratica a negação e o controle será arrastada para situações que exijam essas características. A negação, mantendo-a fora de contato com a realidade da sua situação e seus sentimentos, com respeito a essa realidade, a levará para relacionamentos repletos de dificuldades. Então, ela empregará toda a sua capacidade de ajudar, controlar, para tornar a situação mais tolerável e, ao mesmo tempo, negando o quanto realmente é ruim. A negação alimenta a necessidade de controlar e o fracasso inevitável de controlar alimenta a necessidade de negar. Ou seja, vira um círculo assim, vicioso, né? Vira um negócio. Essa Mana, peraí. dinâmica é ilustrada. Vamos falar de um antes.
rapidinho, só para as pessoas se situarem, que eu achei importante isso daqui, ó. Quantos esforços. Tipo assim, nossa, mas onde que eu encontro a forma de ajudar que é saudável? Olha isso daqui para você se guiar. Primeiro, não tentar ajudar como se o outro fosse criança, né, mana? Que a gente leu ali atrás, fazendo pelo outro. Segundo, quando os esforços para ajudar são feitos por pessoas que vêm de famílias infelizes, disfuncionais, ou estão atualmente em relacionamentos estressantes, então, tô ali, né? A pessoa tá querendo ajudar. Ela tem essas duas realidades ou uma das duas. Ou ela veio de uma família infeliz ou ela tá num relacionamento estressante. Sempre se deve suspeitar da necessidade de controle. Então, você vê aquela pessoa, ou eu, tentando ajudar. Avalie essas duas coisas. Essa pessoa que tanto ajuda, como que foi a história de vida dela? Como que foi a minha história de vida? Segundo, o meu relacionamento afetivo é estressante? Tá me trazendo dificuldades? Tem conflitos? Então, a ajuda que eu tô tentando, ou aquela pessoa está tentando dar, pode ser uma tentativa de controle. Eu acho que o grande problema, mano, penso assim, é a falta de parar para raciocinar, parar para pensar. As pessoas simplesmente vão deixando se levar, né? Chega aquela demanda, eu quero ajudar, a gente não para pensar e olhar exatamente para isso que você está falando. Como que é a vida dessa pessoa, né? Como que é as suas relações, entendeu? A grande questão é essa, a gente é engolido, sequestrado emocionalmente e perde a capacidade de raciocinar, de pensar. Porque a gente tem negação, né? Paralisa, né, mana? Paralisa, né? Não sei o que acontece, a gente entra num torpor, parece, né? Mas é porque a gente tem negação. Uma pessoa Isso, que é nesse isso que a nível, negação faz. É isso que a negação faz. Ela te tira essa capacidade de separar, né? De pensar. é muito difícil. Uma pessoa que chega nessa situação na psicoterapia, leva tempo. E a gente precisa ir com cuidado, porque a gente vai tocar na consciência arcaica dela. Para Nas ela ir crenças, voltando, né? Para ela ir, tipo, tornando essas coisas conscientes. Porque é enquanto isso difícil. trazendo para a consciência, né? Porque enquanto isso não acontece, a pessoa tem que ver, ela tem que trazer isso, né? Tá. Agora, mana, vem um. Você quer que eu leia de novo esse finalzinho? De novo, não, né? Tem um finalzinho aqui. Eu vou Pode ler ler. ele, porque já vai começar um caso aqui, né? Uhum. Olha, essa dinâmica ilustrada nas histórias a seguir, que é que a gente vai ler, essas mulheres obtiveram muitos insights de seus comportamentos por meio de terapia. E quando apropriado, devido à natureza de seus problemas de envolvimento em grupos ou... Peraí, deixa eu ler de novo. Essa dinâmica é ilustrada nas histórias a seguir, que a gente vai estudar agora, uns casos, né? Essas mulheres obtiveram muitos insights de seus comportamentos por meio de terapia. E quando apropriado, devido à natureza de seus problemas de envolvimento em outros grupos de apoio. Elas conseguiram reconhecer que seu comportamento prestativo, na verdade, era uma tentativa com motivações subconscientes de negar sua própria dor, controlando a daqueles que lhe eram mais próximos. A intensidade do desejo de cada mulher de ajudar seu parceiro indica muito mais uma necessidade do que uma escolha. Gente, abre o ouvido assim, ó, bem grandão. Para você prestar atenção. A pessoa fica até louca aqui. Nessa frase. A intensidade do desejo de cada mulher de ajudar seu parceiro indica muito mais uma necessidade do que uma escolha altruísta. Porque eu sou espírito evoluído e eu vou ajudar. Não, eu sou estou boa, buscando. eu sou uma pessoa boa. Às vezes eu estou buscando o atender das minhas necessidades emocionais que eu não sei porque não foram atendidas. Não foram atendidas na infância, eu não aprendi como faz isso e agora eu tô aqui perdida.
dando cabeçada. Aí o que que eu faço? Eu vou ajudar o colega. Me anular bem bonitinha, não existir na relação bem maravilhosa, e aí o outro também não existe, porque eu ajudo, eu não olho para o outro, eu olho para mim. Eu tô ajudando olhando para mim. Isso precisa ficar bem claro quando essa ajuda disfuncional acontece, que a gente está falando aqui. Porque no relacionamento a dois, né? Quando a gente funciona no adulto, eu respeito e deixo o outro existir. Eu existo e o outro existe. O que é isso? As minhas necessidades, aquilo que é importante para mim existe e eu vou falar não, eu vou colocar limite de maneira assertiva, adulta, e o outro vai existir. Então eu vou olhar para ele de verdade, não para minhas necessidades. É diferente. Entra muito aqui o medo, né, mano? A gente tem tanto medo de tanta coisa, esses medos, essa coisa que a gente traz da infância, né? Que se você fala o que sente, se você colocar limites, né? Tipo, aqui não, né? Desse jeito Ele vai não tá embora, legal. ele vai Você me deixa, rejeitar. tipo, isso, sabe? São coisas simples que acontecem, assim, corriqueiras no dia a dia, que a gente não percebe. Tipo, você tá falando alguma coisa, a pessoa vem e te corta. Tipo, oh, eu não terminei de falar? Você pode terminar de me ouvir? São coisas simples que a gente não consegue fazer, muitas vezes. O que ele E vai aí a pensar? raiva vai ficando. A raiva, Raiva. você vai engolindo, né? Aquilo vai entrando, vai guardando aquilo. Aí por fora eu tô assim. É, você só cala, Aí entendeu? por dentro eu fico A como? gente não aprendeu, é aquilo que eu disse, a gente não aprendeu a deixar as nossas emoções saírem. A gente não aprendeu a colocar limites, porque quando a gente fazia isso, a gente era repreendido. A gente não podia fazer isso. Então, assim, a gente fala aqui, talvez, de casos, de coisas que às vezes no livro são casos mais drásticos e tudo. Gente, mas isso acontece nas pequeninas coisas, né? Dentro das relações da gente, no dia a dia. São pequeninas coisas que a gente começa as mudanças pelo pequenino, é pelo pequeno. Observando os pequenos, né? E isso, observando, falando, olha, isso me incomodou, né? Sabe, só de começar a olhar já é um passo gigante, né, mano? E isso, Olha, gente, a pode psicoterapia falar. é fundamental, né, mano? Nesse Olha, processo, né? às vezes a gente fica vivenciando essas coisas, né, que a Lu tá falando, de engolindo e não dar voz para as nossas necessidades, não colocar aquilo que nos incomoda. Elô, seja bem-vinda. E aí a raiva dentro de mim vai crescendo, e aqui de fora eu fico assim, sempre prestativa, sempre fazendo, sempre ajudando, sempre buscando ser solução, mas por dentro de mim, pelas minhas necessidades não estarem sendo atendidas, eu estar me anulando em busca dessa satisfação dessas necessidades emocionais infantis, essa raiva ela vai crescendo. E aí a pessoa vai criando, essa mulher, muitas das vezes, vai criando uma fantasia na sua cabeça, inclusive de idealizar um outro homem. Por exemplo, quantas ficam imaginando o ex e ai, se tivesse dado certo. E isso é segredo. Ninguém sabe. Ela não conta isso pra ninguém. Eu tô denunciando ela aqui. Porque ela não conta isso. Ela não conta. Ela fica aqui na cabeça, imaginando, e se esse homem chegar e ele vai me salvar, e a gente vai ser feliz, e eu vou encontrar ele, e ele vai me ver, e a gente vai se olhar, e aquilo. Ela, dentro dela, vive uma fantasia para ver se descarrega essa raiva que ela sente de não ser atendida aqui no real. Que ela não vive também, né? Que ela não vive. Mano, sabe que eu lembrei de uma frase do Lacan, agora, você falando isso, eu lembrei que ele fala assim, que o que o indivíduo não diz, ele põe para fora por todos os seus poros, de todas as formas. Tem que sair, né? E aí, O que a gente não diz, tem que sair vai sair de alguma forma.
Nossa, e isso que eu tô falando é tão profundo, né? Que a gente tá falando. É tão profundo porque são coisas que a gente não conta pra ninguém, que a gente não conta nem pra gente, que o nosso parceiro jamais imaginaria, ninguém imaginaria, porque eu sou tão prestativa, tão honesta, né? Tão, né, todo mundo vê. Mas essa raiva que eu vou reprimindo vai me fazendo criar essas fantasias, ou ter brigas, às vezes, discussões, explosões, isso explode, e a gente briga e aí não entendeu nada que aconteceu, porque brigou, porque cada uma vai funcionar de um jeito. Tem as Vai donzelas e as heroínas. trazendo as coisas, né, lá de trás, as coisas não resolvidas, não elaboradas, aí, ou seja, quando enche o copo, né, e derrama, aí você vai trazendo tudo, né? Você vem... Vira bagunça. Vira um peteco. Eu espero, gente, a gente espera que esteja fazendo sentido isso. Se estiver muito confuso, você fala, parou. Escreve nos comentários, parou, porque perdemos. Vamos começar o É, caso? vamos, ele é bem longo, né? O que você acha? Ele é muito longo, vai aqui 3 páginas Eu acho que a de gente leitura. pode fazer um resumo desse primeiro. O que você lembra dele? A gente faz um resumo desse primeiro para as pessoas terem uma noção. Pra gente. Aí, se vocês tiverem. Porque que acontece? Tudo isso que a gente está falando no livro, ela vai trazer casos para ilustrar e a gente falar, nossa, entendi como é que funciona. Fica bem mais fácil. Então, eu sugiro vocês, ao invés de a gente ficar lendo esses casos que eles são muito longos, né, mana? A gente sugere, se vocês que se identificarem e falar, nossa, eu preciso me aprofundar nisso, compre o livro e leia ele, para Leia você os se casos. confrontar. Porque os casos aqui, na verdade, só vai reforçar, né, tudo isso que a gente falou aqui agora. Tipo, vai dar exemplos, né? Vão dar exemplos. A gente pode, mana, vamos fazer assim, vamos deixar para a próxima live, a gente escolhe um caso, né? Eu não li todos ainda, quer dizer, eu li o livro todo, mas agora pautando, né? Fazendo os resumos. A gente escolhe um caso. O que você acha? Mas olha só, esse aqui, ó, esse da Connie, chama Connie a moça. Vamos dar uma pincelada nesse, antes Bora. da gente encerrar? Porque, olha, o que ela vai falar? O que vai falar? Essa mulher, ela tem 32 anos, divorciada e com um filho de 11 anos. Ela vem do histórico onde os pais brigavam muito, né? Então, essa personagem vem do histórico onde os pais brigavam muito. Esse pai, ele tinha situações de traição, traía essa mãe, né? Só que ninguém falava sobre isso. E a Connie, né, essa personagem, ela via a mãe muito brava, brigando. E aí ela olhou para essa mãe e falou assim, eu não vou fazer desse jeito porque o meu pai não ficar em casa é culpa da minha mãe ser louca. Então, eu não vou fazer assim porque eu quero que os homens fiquem, por favor. Mais ou menos foi isso que ela fez. E o que aconteceu? Ela se relacionou com um cara, ela fala, né? Ela olhou aquele homem bronzeado, aquele gato, aquele homem não sei o que, parecia um surfista. Ela olhou, eles começaram a conversar. E aí, olha só o que ela fala. O fato dele estar interessado o suficiente em mim para querer viver comigo um pouco depois de nos conhecermos me fez sentir que tínhamos um futuro promissor. Então, olha a idealização dela. Só dele querer sair comigo depois que a gente se conheceu, então isso quer dizer que ele se interessou e a gente pode ter um futuro maravilhoso. A negação da realidade. Por quê? E a carência, né, mana? Esse homem, ele não era disponível. E ele já mostrou isso no namoro. Ele já deu essas deixas no namoro. Então, ela ficou sabendo, ela recebeu um telefonema de uma mulher que ele namorava ao mesmo tempo que ela. E aí ela perguntou, nossa, mas eu não sabia de você, não sei o quê. Mas o que ela fez? Ela não tocou nesse assunto. Ignorou. Por quê? Ela fez uma promessa de que eu não vou ser igual minha mãe. Então, eu não vou falar nada pra ela. Então, isso foi no namoro. Aí pensa, ela casou com esse homem. Então, pensa, o que aconteceu? Ela casou, ela teve um filho com ele. E aí, o que foi acontecendo? Ele foi saindo de casa todas as noites. Começou poucas vezes, depois todas as noites. Aí ela chegou na terapeuta. Quantas vezes que ele sai? Ah, todas as noites. E você já perguntou para onde ele vai? Isso para ela foi um choque, porque ela não fala sobre essas coisas. Medo, né, mana? De saber a verdade, a negação.
A negação da realidade que ela aprendeu a fazer desde a infância com a situação do pai. Ninguém fala sobre isso. E aqui a gente também não fala para mim não sentir magoada e acessar essa dor dilacerante. Então eu prefiro Olha só, negar. olha só o que ela fala aqui, olha. Agora eu sei que Kenneth, que era o esposo, era incapaz de ficar com apenas uma mulher. Embora gostasse da segurança de um relacionamento estável, dera milhares de pistas do seu comportamento antes e depois de nos casarmos. Nos piqueniques da empresa, quando eles desaparecia, né, por horas, nas festas, como começava a conversar com outras mulheres, depois saía com ela, e ela via tudo isso, né? Naquelas situações, sem nem mesmo pensar no que fazia, eu usava o meu charme para distrair as pessoas do que estava acontecendo e mostrar que tinha espírito esportivo. E talvez provar que era digna de amor e não uma pessoa com quem um namorado ou marido desejaria se afastar se pudesse. Foi um modo de funcionar que ela aprendeu lá na infância, né? Essa coisa de ser engraçada. Então, ela tentava ser engraçadinha para os pais pararem de brigar e voltar a atenção para ela. E ela continuou com esse mecanismo de defesa na vida adulta. Fazendo o quê? Enquanto o Kennedy está lá saindo, não sei o quê, eu tô aqui sendo engraçada para ninguém reparar isso e ver que olha o tanto que ele é cachorro, porque eu sou tão legal. Olha só, precisei de muito tempo na terapia para conseguir me lembrar de que outras mulheres também fora o problema no casamento dos meus pais. Eles brigavam porque meu pai saía e não voltava para casa. E minha olha a mãe, negação. Ela demorou e muito minha tempo. mãe, para perceber, né? E minha mãe, embora não dissesse isso diretamente, sugeria que ele era infiel e depois o censurava por negligenciar todos nós. Eu achava que ela o havia afastado e decidi bastante conscientemente que nunca me comportaria dessa maneira. É o que você falou. Então, eu aguentava tudo e tentava sempre sorrir. Foi isso que me levou para a terapia. Eu ainda estava sorrindo e alegre um dia após meu filho de 9 anos tentar suicídio. Levei aquilo na brincadeira, o que realmente alarmou minha amiga no trabalho. Eu mantinha muito tempo aquela crença mágica de que, se fosse agradável, eu nunca me zangasse, tudo terminaria bem. Olha para você ver o ponto que chegou, né? Essa negação da realidade, olha o que chegou, né? O filho toma, os filhos estão a serviço. Então, ele tem, né, numa tentativa, às vezes, desesperada de falar, para, e olha para mim, né? E olha o que está acontecendo, e olha para isso. Ele fez essa tentativa de suicídio, né? Nesse caso aqui. E aí, olha o que ela falou. Levando aquilo, né? Você vê que a amiga assustou com a reação dela. Porque é um mecanismo de defesa inconsciente. Exatamente. É difícil, a pessoa não percebe sozinha. E ela só consegue superar isso depois que ela vai para terapia, né? Ela fala aqui, eu só consegui superar depois de obter ajuda. Que o filho e não é uma terapia muito rápida. Feliz. Não é uma terapia rápida. A pessoa chega, a gente precisa ter sabe, e conduzindo com cuidado para a pessoa, porque senão ela apela e não volta mais. É difícil. Então, às vezes, as pessoas vão ver essa live e não vão dar conta. Ela tinha essa coisa do humor, né? A fuga dela era através do humor. Tanto que na terapia dela, a terapeuta coloca uma regra. Ela fala aqui, ó, há uma regra em minha terapia, de que não posso levar na brincadeira nada que surja naquela hora. É muito difícil para mim abandonar essa defesa e sentir o que acontece comigo quando a abandono. Mas eu estou muito melhor nisso. Ou seja, sair desse padrão, dessa coisa de usar humor, de usar, né, ser engraçada, levar na brincadeira, entendeu? Quando vou ao encontro, às vezes, penso que aquele homem precisa de mim para acertar alguns pequenos detalhes de sua vida para ele. Mas sei que é melhor não me entregar a esse tipo de pensamento por muito tempo. Críticas muito ocasionais a essa necessidade doentia de ajudar são as únicas piadas que atualmente posso fazer na terapia. É bom rir do
quanto esse comportamento era doentio, em vez de rir para encobrir tudo que estava errado. Ela aprendeu Mudou a a perspectiva, usar o humor né? de maneira assertiva, né? Ela usava o humor para fuga. Ah, não, eu vou rir para me não pensar, para me não me magoar, para me não sentir a dor, para me não enxergar, para mim não olhar e falar, realmente eu neguei uma vida inteira. E continuo negando. E aí ela usava o humor. E você? E eu? Uso o quê? A gente usa o quê? Eis a questão para você. Como que eu nego a realidade? Como que eu nego o que eu sinto? Agitada? Eu agito. Eu já percebi que quando eu quero negar alguma coisa, eu não quero ver alguma coisa, eu fico agitada procurando coisas para fazer. E aí eu já aprendi. Quando eu começo aquela agitação que começa dentro assim de mim, eu já preciso frear, contar até 10, sentar e falar o que está acontecendo com você, garota. E aí cabe a cada um pensar como que eu nego. É isso, mana. Aqui no finalzinho do caso aqui, ó, ela fala: o fato de Connie ter conseguido viver anos com um homem que se ausentava por horas, com cada vez mais frequência, e que finalmente começou a desaparecer todas as noites, sem nunca questioná-lo sobre suas atividades ou seu paradeiro durante essas ausências, mostra uma grande capacidade de negação e o medo proporcional atrás disso. Ou seja, qual que era o medo, né, por trás dessa negação? Ela não queria saber, não queria brigar ou confrontar e, acima de tudo, não queria sentir o velho terror infantil de que a discórdia faria todo o seu mundo desabar. Eu acho que não é pouco, né, mana? Esse livro, ele vai trazendo essas coisas, mas eu acho que o núcleo da coisa é quais são as feridas que você traz da sua infância e que você nunca olhou. Se você É disfarça. isso. O que a gente nunca olhou, né? Por E cada um aqui, por Por lealdade. lealdade. Não, eu não posso pensar isso do meu pai e da minha mãe. Eu não posso E assumir aqui a raiva. cada um tem o seu, né? Que cada um tem as suas questões pessoais, cada um tem as suas dores, né? Suas dificuldades. E é onde a psicoterapia, né, mano? É fundamental, né? Pra gente poder trazer isso pra consciência, né? Trazer isso pra consciência e conseguir trabalhar para ir saindo aos poucos, né? É um processo, como a gente sempre fala. Porque uma coisa é eu me deparar com uma live dessa aqui. E aí aquilo me incomodar. E aí eu vou começar a pensar, nossa, mas será? Qual será que... O que será que será que eu nego a realidade? Como que foi minha infância? Eu começo a pensar. Qual que é o perigo? Quando a gente começa a pensar, a angústia começa a surgir. E a gente não foi ensinado a lidar com a angústia. A gente E não a quer. angústia engole a gente. Por isso que a gente não quer. A sensação é que a gente vai entrar num buraco e não vai sair. É horrível. É horrível. É horrível. É paralisante, né? Se você não tiver uma consciência, assim, né? Ou às vezes um acompanhamento de que tá tudo bem, é assim mesmo, a gente foge de novo. É muito. Ninguém quer o desconfortável, né, mano? Ninguém quer esses sentimentos A gente não que é foi ruim. ensinado. A Gente, é gente não ruim foi ensinado. mesmo. É ruim mesmo. Sabe? Psicoterapia não é mãozinha na cabeça, né, mano? Psicoterapia não é ansiolítico. Não é coisa que é para deixar você calminha. É coisa para revirar mesmo. É coisa para ir trazendo as coisas à tona, para ir trazendo para a consciência, sabe? Como essa live fez. É, Se você prestou atenção, isso. eu acho E a que questão é suportar, né? A questão é essa, suportar. A gente precisa suportar, passar pelo processo. Porque aí depois disso, são pequenas coisas, pequenas vitórias que a gente tem que dão um estímulo muito grande, né? Que dão uma força, né? Vai vindo aquela força de ir fazendo mais, de ir passo a passo, sabe? Porque a sensação como é que eu vou falar? De alívio que dá, né?
Tipo, nossa, eu posso fazer isso. Não era como eu imaginava. Eu me posicionar não é como eu imaginava. Não vai acontecer o que eu imaginava, sabe? Quando você se posiciona, né? Você tem medo, às vezes, de se posicionar, de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser criticada. E às vezes não acontece. E você vai vendo isso acontecer no processo, né? É suportar, né? Suportar. Suportar olhar para essa história, suportar olhar para isso tudo, para todos esses medos Suportar. e buscar Não tem outra, ajuda. Buscar ajuda. não tem outra Não, eu não palavra. consigo. Não consigo sozinho. Eu tô numa relação caótica, numa relação ruim. Eu não sei como que eu faço. Eu entendi essa live, eu me identifiquei em muitas coisas, mas eu não sei por onde começar. Busca ajuda. Porque sozinho realmente é difícil. E por falar nisso, né, mana? Vou vender meu peixe. Eu tô com o meu grupo de psicoterapia voltado para questões da autoestima, que isso que a gente está falando envolve autoestima. A autoestima, a gente envolve tudo, né? Todas as experiências que a gente tem na vida. Então, eu tô com um grupo de terapia, ainda tem vaga, tá? Eu, se não me engano, eu acho que eu tenho 2 vagas para o grupo ainda. Então, se você tem interesse em trabalhar essas coisas num grupo, ouvindo as outras pessoas com as suas experiências, trazer isso é muito rico. Então, eu ainda tenho 2 vagas. Ou se você, não, André, esse grupo não, eu quero individual, eu ainda tenho horário, eu tenho horário também. Tá? Porque eu vou falar isso, gente, porque sozinho realmente é difícil. E você deve, se vocês ficaram, né? Vocês que ficaram do início da live até aqui, vocês devem estar com um buraco no peito. É assim mesmo. É assim mesmo. É, realmente sozinho, né, mano? É difícil. A gente sabe que é muito difícil, não dá, sabe? A gente desiste mesmo. A gente volta, né? Prefere ficar lá na zona de conforto, onde a gente conhece, né? Se conhece já é conhecido, já é familiar, então deixa eu ficar aqui que é melhor. A psicoterapia é muito necessária, sim, gente. Façam terapia. Vamos continuar a semana. Gente, ó, terça-feira que vem a gente tá aqui de novo para dar continuidade, tá? A gente já vai pro capítulo 8, né, mana? Capítulo Quem tiver interesse em 8 buscar, já. É, porque aí os olha, compre o casos livro. agora são realmente só ilustração, né, para exemplos do que a gente falou aqui hoje. Aí Isso. E aí é convém você melhor. ler, Isso. né? Do que a gente ficar lendo aqui. Capítulo 8, semana que vem. Beijos. Até semana que Beijo, vem. gente. Até terça. Boa semana. Boa semana.